Agradeço à Associação de Municípios da região de Setúbal o honroso convite para esta intervenção. Insere-se numa iniciativa a diversos títulos bem-vinda, porque é meritória no desígnio que se propõe, sintomática de uma responsabilidade sentida que não se enjeita, tempestiva, no momento em que sobrevém. A iniciativa é meritória no seu propósito, desdobrar um espaço de reflexão e de partilha entre diferentes interessados e agentes no processo educativo. O encontro é sintomático de uma responsabilidade indeclinável que se assume pelos auspícios da instituição sob os quais decorre um organismo federador do poder regional democrático que, convocando à cooperação, assinala os rumos de como uma democracia viva e saudável não dispensa aos cuidados de uma tomada a cargo coletiva. Para que uma gente ao antigo costume acostumada não se encarregue de, ao abrigo de umas aspas democráticas, lhe ir tratando da saúde. Este dia de reuniões mostra-se, ademais, tempestivo na conjuntura, marcada por uma combinação explosiva de melífluos e de furiosos ataques desferidos contra a escola pública enquanto garante de um tecido genuinamente social para a formação cidadã. Vivemos uma autêntica situação de guerra não declarada aos restos do legado de Abril e à base das aspirações que nele se plasmaram e que dele se erguem. Nesta componente educativa das operações de limpeza e varrimento, entre os andores da procissão, há pendões que sobressaem. Descompor a figura e desmerecer o alcance do ensino público. Desmoronar pela sapa de recursos financeiros, humanos e funcionais os alicerces de um edifício de trabalhos. Transferir para a cabeça de outras mãos o controle de um amestramento das novas gerações, hipocritamente batizado em caricatura de instrução. Confluem no cortejo várias confrarias, saídas de paróquias diferentes, rezando a altares de devoção diversos, juntando-se às vezes para o palmilho tão só de umas partes do percurso. No entanto, apenas a almas muito distraídas causará espanto vermos na cruzada em confraternização Sócratas do gaguejo reciclados, catecúmenos algo mais soltos de língua, Sócrates, e a demais espionagem subalterna ao serviço da brega. No introito deste debate, importa que não se abafem as badaladas do rebate. Foi-me proposto que abordasse o tema educação, desenvolvimento e emancipação. É obra. Porque é um programa de obra. Para obras em estaleiro, por onde rompem as dialéticas que enlaçam
na formação de individualidades, cada caso é um caso, a dialogia das relações e os destinos coletivos. É uma obra grandiosa, feita de pequenas obras do dia-a-dia, que sem graça não se fazem, mas que é muito aconselhável não remeter para a adiada santidade das engrácias. Entremos, portanto, na matéria. Para amortecer o aborrecimento destas minhas falações, não há, como à entrada, indicar logo a porta de saída. A educação é um processo de desenvolvimento que se desenrola no horizonte comungado de uma emancipação. São palavras que refletem atos, mas que precisam de ser feitos. Não de uma vez por todas, mas de cada vez refeitos. Com aquela laboriosa paciência esclarecida de quem, desbravando, constrói caminhos que a cada volta do passo se retomam e reinventam. À força de esfuziante ambição pelo definitivo, vai-se postergando sempre a viagem. Ou o que é pior, converte-se em rigidificado absoluto aquilo que não passa de estação num trajeto que deste modo se paralisa. Com frequência, há também quem imagina a educação como uma espécie de ginásio tornado sala de espera. Seria a preparação para uma vida a vir depois. Como se o espaço educativo não fosse o tempo de um viver. Como se os tempos da vida não fossem o espaço da educação. Na sinuosa complexidade destas peripécias, nestes transes do trânsito, é tudo isto, afinal, que embebido num agir é de toda a conveniência pensar. Despachado o robinsonismo liberalista remanescente para a ilha das sonhadas fantasias, de onde proveio, há que convir, não há formação de humanidade fora de um marco social de relacionamentos. Toda a existência societária dos humanos está entrecruzada por dispositivos formais e informais de educação. Desde a conversa de tribo ao redor de uma fogueira, até ao mais sofisticado instituto de investigação avançada. Atuando num mundo que nos confronta e interpela, é de dentro de uma troca de experiências, direta e indireta, no limite, experiências depositadas numa cultura enquanto sedimentação do testemunho pensado do outro, que como expressão humana do ser, nos formamos, reformamos e transformamos. Numa continuidade que não é linear nem automática, mas acidentadamente dialética nas curvas, nas contracurvas, nos recurvos. O cuidado social pela função educativa não revestiu, porém, sempre as mesmas formas, nem obedece a uma unicidade de figurinos orientadores. Nos dias que escorrem, segundo declinações diversas na observância e com a reprodução assistida, vai-se empartigando o paradigma do negócio,
tem por suposto remoto a mercadorização da atividade educativa, convertida em artigo de compra e venda, com que se acena às freguesias. Move-se, no imediato, por uma curiosa trasfega de líquidos em cheque, da bolsa de fundos que os impostos do público alimentam para o bolso privado dos arrendadores do serviço em subempreitado. Noutro registro, por vezes em acumulação, campeia ainda o celebérrimo paradigma charcuteiro. A educação mascara-se de febril linha de montagem em que o educando vira tripa para comportar o embutido dos chouriços. Algumas avariações exaltadas de cognitivismo decalcado inclinam-se manifestamente para uma adoção deste modelo fabril do ensacamento de carnes. Na praça está montada também a banca do paradigma circense dos animais amestrados. Combina a férrea disciplina do macaqueio de tiques e de toques com a pequena exibição de algumas habilidades e o honrado quadradinho de açúcar ao final do número. O aparente resultado em vista é a formatação de estereótipos dóceis, bem afeiçoados ao molde que o domador prescreve e certas plateias ovacionam. Faz lembrar aquela trupe de canídeos aos pulinhos, passeando pela pista, uns trajes de andaluza e de toureiro. Apresenta-se-nos igualmente, para consumo de franjas com outras pretensões, o paradigma complementar do gato maltês, que toca piano e fala francês. Como é de bom tom acompanhar o evoluir das modas, fizeram-se, entretanto, uns arranjos. E agora é que tecla furiosamente os desconsolos na consola e que arranha uns meados de inglês. Mas haverá outras ideias a que convém proporcionar arejamento. Por exemplo, conceber e prosseguir a educação como aquele concreto processo relacional aberto, em que, numa lida com conteúdos em que se penetra, vamos dando forma à condução do nosso viver. Como moldura arquitetónica, é uma perspectiva fácil de formular. Complicado, pelo que implica de exigência nos atores, é o seu preenchimento. Apela a um outro olhar sobre o desenvolvimento e a emancipação. Vincula uma outra prática no exercício. Mobiliza uma densificação do ser. Como eu gosto de dizer, educar é eduzir. Não naquele sentido de escarafunchar para fazer vir à tona e pôr a rendimento assombrosos patrimónios infusos que no resto chão mais recôndito das intimidades de cada um dormitariam à espera do despertador. Mas no sentido de, em conjunto, e por uma descoberta conjunta do mundo e da vida, desenvolver aquela porção do ser que ao nosso viandante cuidado está. Aquele cunho de humanidade que, pensando, sentindo e fazendo, nos cumpre inscrever, através de grandes e de modestas escrituras quotidianas, no campo deveniente das realidades de que somos
como humanos, a um tempo, ingrediente e atores no limite da sua transformação. Ao contrário do que alguma gente julga, nem sempre com inocente candura, o desenvolvimento não é um mero acrescimento aferido pelas bitolas do quantitativo daquilo que estabelecido está. Desenvolvimento é materialização de possíveis. E o possível que neste campo concita não se confina àquilo que num encolher resignado dos ombros dizemos foi o possível, indicando apenas uma variação do mesmo. O possível a que me refiro é uma efetiva negação do existente. Transgride a ordem do positivamente já dado no encaminhamento a figuras enriquecidas de expressão socializada daquela humanidade que num viver material concreto vamos protagonizando. A medida do desenvolvimento vem deste modo a denotar o concrescer daquela qualidade humana que pomos nos comportamentos, que informamos nas realidades, que criativamente lhe acrescentamos na modelação. E isto faz-se todos os dias. Porque, em regra, por isso se não dá, sabendo outros por demais aquilo que estão a fazer, faz falta que nos demos conta daquilo que estamos a dar. E na educação dá-se um desenvolvimento. Façamos porque ele seja da qualidade humana, do pensamento, das atuações, da imaginação, dos afetos, uma parte tão pobre que pela indigência raramente é mencionado entre os membros da família e menos ainda atendido. E só depois é que nos admiramos com o descarrilamento dos comboios. Educar é desenvolver. Não obliterando que desde o fundo pulsa e espreita para em horizonte sobressair a emancipação. Emancipado é aquele que pode viver e vive por si, mas não sozinho. Autarquia não é autarcia. Mesmo quando a nós mesmos bastamos, e há uma plataforma de organização da subjetividade em que é decisivo que nos bastemos, essa bastança é sempre relativa a um entramado de relações. E quem se finque no exacerbamento dessa exclusiva abastança do si mesmo, normalmente está a enroupar em mantos de ilusão compensatória muita outra tristeza sofrida. Emancipação significa também libertação. Mas, sobremaneira, emancipação é exercício da liberdade. E aqui importa que nos procuremos entender. Por um lado, a liberdade é um condomínio complexo. Dá-se na moldura de um quadro de relacionalidades e é nele que se consuma. A liberdade é sempre um problema de relação. Ao contrário do que habitualmente nos contam, com as seráficas pinturas de um proprietarismo intestino e incondicionado que nos enfia de pernas para o ar nos lameiros, a fim de que a cabeça fique devidamente atascada e o gesto embargado. Por outro lado, no exercício emancipador da liberdade, convergem e interatuam
diferentes dimensões e vetores. Quando cada um deles, na sua unilateralidade, aparece absolutizado, fica-nos obscurecida, se é que não vedada, a compreensão da unidade dialética que constituem. Assim, há quem reduza a liberdade ao ver-se livre de tudo aquilo que oprime, que apoca, que tolhe. Há toda uma série de obstáculos a remover, de certo. Mas que entrava o quê? Respondo eu, precisamente a marcha com um rumo novo na orientação. O desenvolvimento necessário. Porque a sua possibilidade é real. Porque ela está materialmente fundada. Porque o não desfazer teimoso das agulhas só agrava situações e empobrece a perspectiva. Há também quem magnifique na liberdade o momento decisionista do porquê. É-se livre porque se escolhe, porque se seleciona, porque se opta. Coloca-se o acento abstratamente na magia do ato subjetivo da preferência, da predileção, das afinidades eletivas. Passando-se entre mentes, até porque dá jeito de expedir essa desnecessária maçada dos exames críticos, passando-se entre mentes uma rápida esponja sobre o enquadramento que sustenta e a razão que justifica as escolhas. És livre. Portanto, pega numa das soluções que te ponho debaixo do nariz e não faças mais perguntas. Há ainda, embora em número mais diminuto, quem propenda à pregação de um outro viés para entender a liberdade. O estar livre para o acolhimento e a escuta, sobretudo daquilo que do alto sopra e na boca é posto do próximo que na altura mais convém. A disponibilidade para a surpresa da descoberta é, sem dúvida, um indispensável fator na estruturação do radar das atitudes. Porém, é perfeitamente dispensável que ela venha aguabentada por umas auras de encantamento místico em derrapagem deslizante para os precipícios da mistificação. Todos estes elementos, no entrançado da sua dinâmica, jogam e fornecem um contributo real que não é de desprezar, sempre que corretamente fundamentados e entendidos na sua conjugação. O que implica, desde logo, que a sua admissão não seja cega e que não se vejam engavetados em compartimentações estanques. E já agora, permito-me adiantar mais um vetor suscetível de pôr na pista do fundamental que em causa está. Conceber a liberdade como a autonomia de se dar um destino. Traz ao baile a questão da soberania nos diferentes tabuleiros e patamares por que se espalha, individuais, de parelha ou de grupo, coletivos. Não é uma ideia simples, nem uma simples ideia. É aquilo que nos desafios relacionais do nosso viver reclama realização. O conjunto diversificado de atividades reuníveis sob o conceito de educação materializa o cuidado que dedicamos ao teor daquela humanidade que nos cabe protagonizar, nas processualidades do seu desenvolvimento, num horizonte reitor de emancipação, apontando a uma vida
individualmente com espessura na densidade, intersubjetivamente enriquecida e gratificante, socialmente solidária e com respiração. Por contraste do exterior, com a labuta e o bulício das obrigações do ganha-pão, escola é ócio. Foi isso que skole, no grego antigo, começou por significar. Mas não apenas para os seus profissionais, a escola é também ocupação. E é do trabalho desse ócio que verdadeiramente se trata. Correspondendo à escala dos diferentes níveis etários, cobrindo a panóplia vasta dos domínios da cultura e segundo um gradiente matizado nas aprofundações, o cultivo científico dos saberes e a qualificação dos membros de uma comunidade constituem, sobremaneira nas sociedades odiernas, um dos pilares da soberania de um povo. Penso que é nestes terrenos que mergulha, para que nos seus alçados se levante, o alicerce fundador de um cuidado social pela educação a assumir pela coletividade no seu conjunto. É a razão de ser do papel nuclear, fundamental, estruturante da escola pública, dignificada no desempenho da sua complexa, exigente e irrenunciável função de soberania. Podem certamente coexistir, e numa sociedade democrática é salutar que existam formas institucionalizadas de perfil diverso, no modo de exploração, nas práticas da pedagogia e até no recorte ideológico. Todavia, é imprescindível não confundir, nem alebardar este reconhecimento de uma pluralidade de modelos em convivência com o estender de uma passadeira rolante para a desresponsabilização do Estado, da comunidade politicamente organizada, no exercício soberano das suas tarefas educativas. A irresponsabilidade de determinadas políticas tem por responsáveis governos políticos, tanto menos falhos de vergonha na cara infecta do decreto, quanto mais envergonhados no ar compungido que afetam. Na raiz e de raiz, o interesse primordial é público, é comunitário, o que de resto acarreta problemas e exigências acrescidos. Não é o preço dos incómodos da democracia, é condição a acomodar para uma inapreciável, embora por alguns nada apreciada, vitalidade democrática. A gente nesta função comunitária, a escola pública, não é um reduto paradisíaco, artificialmente ajardinado, fora daquelas dilacerações que rasgam o corpo da sociedade, refletindo-as e sobre elas refletindo, compete-lhe desdobrar um espaço esclarecido para uma lida esclarecedora com as contradições. Não se educa para a vida abstraindo daquele viver, de dentro do qual nos vamos educando uns aos outros. É tempo de concluir esta fala que em palavrio se arrasta. Termino com 3 pensamentos para meditar e um voto para ir realizando.
Dizia Demócrito, alguém que, ao contrário do que nos é pintado, não foi apenas um cinzento materialista dos átomos. E cito: nem a arte, nem o saber são algo de alcançável se não se aprender. Educar-se é preciso. Lembrava Robert Owen, cujo apostolado da educação das classes mais baixas não se esgota tão só naquele reformismo que uns de lá tiram. E cito: meus amigos, tendes muito que desaprender, muito que aprender. Fim da citação. Uma nota perturbadora que nos reconduz à dialética do processo. Desaprender, aprender. Advertia Friedrich von Schiller, numas cartas em que a estética devém emblema da poiese. E cito: aquele que não se atreva a sair da realidade instalada nunca conquistará a verdade. Ousemos procurá-la em conjunto, embarcar na expedição. Porque esta verdade é também um feituro, um afazer que nos cumpre fazer para que, realizada no seu advento, nos aconteça. Juntando ao caldeiro que ao lume está fervendo algumas ingrediências mais e o respectivo condimento, é afinal tudo isto que nos permite o cultivo confiante de uma esperança trabalhada. Educamos, educamo-nos, eduquemo-nos, trazendo cabeça, coração e braços ao desenvolvimento, sempre em feitura de um processo enriquecedor de emancipação. Muito obrigado.